Hoje a pergunta do nosso amigo foi por que a galinha dele, ou as galinhas deles, que já estão com 5 meses e ainda não colocou ovo nenhum. O que é que causa isso? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, respondendo mais uma pergunta lá do Box Verde do Instagram. Então você que está aqui no Instagram, você vai lá no perfil e segue o perfil, depois você volta e começa a assistir o vídeo. Você que está no YouTube, já vai aí, se inscreve no vermelhinho. Tá vendo? Vai o artista, ó. Se inscreve aí no vermelhinho, deixa um comentário, curte o vídeo aí, pra gente responder outras perguntas, você ficar mais inteirado, a gente poder alcançar mais gente. Quanto mais você curte o vídeo, quanto mais você compartilha, comenta, o YouTube mostra para mais pessoas. A mesma coisa o Instagram faz, beleza? Então vamos lá, deixa eu responder aí. Por que galinha não tá botando ovo com 5 meses? Primeira coisa que a gente precisa analisar. Primeiro, que tipo de ave você comprou? Qual foi a genética aí que você está utilizando? É ave de dupla aptidão? É ave de capoeira? Então você tem grande chance de não ter uma boa produção. Se é uma ave especializada, aí sim suas chances aumentam para que tudo dê certo. A gente não pode esquecer que a conta é por semana. Então entre 18 e 20 semanas é a data certa mais ou menos de uma galinha especializada botar. Entre 18 e 20 semanas. E não nesse meio tempo, às vezes os 5 meses, então 20 semanas dá ali 4 meses e meio, por aí. Então às vezes a conta da gente, tem 5 meses e às vezes não tem, né? Às vezes está chegando a 5 meses agora. Então só ter cuidado com isso aí, que às vezes a conta ainda não bate. Segunda coisa, imaginando que você está utilizando uma ave especializada, sua fase inicial foi tranquila, não teve nenhum problema, você não teve nenhum tipo de doença, nem coccidiose, nem verme, nem pulorose, que seu plantel deu uma queda, alguma coisa desse tipo. Se teve, você tem chance também de ter atraso aí na sua postura. Terceira coisa, em relação a desenvolvimento, você está com um padrão no seu plantel, as aves estão todas na média, no mesmo tamanho, não tem galinha magra demais, pequena demais, no meio de galinha grande demais. E aí eu posso colocar no meio aí idades diferentes, você tem lotes diferentes, com idades diferentes. Acabou atrapalhando o desenvolvimento de uma ou da outra. Então, se durante o processo de cria e recria você teve diferença aí de tamanho, coisa que em abate a gente resolve de algum outro jeito. Mas de postura não, você precisa ter um padrão de crescimento aí para que tudo dê certo no momento da postura. E idades diferentes, você vai ter padrões de tamanhos diferentes, mesmo que você tenha o mesmo padrão, mesma linhagem no seu plantel. Caso o seu plantel seja com galinhas diferentes, às vezes você comprou uma Embrapa e uma Poedeira Negra, né? A Poedeira Negra é um pouquinho menor, a Embrapa é um pouquinho maior, apesar das duas serem especializadas, se crescer junto, também você pode ter algum tipo de problema. Então eu estou tentando cercar todas as opções aí. Alimentação, às vezes você não teve nenhum problema na fase inicial, mas sua alimentação da fase inicial não teve proteína suficiente para ter uma boa formação do sistema reprodutor. É uma opção também. Isso principalmente fase inicial. Fase de cria e recria, até que se ajusta aí pode dar certo. Mas fase inicial você precisa ter um bom padrão aí de proteína na sua fórmula. Que mais? Combinou dessas 18, 20 semanas ser no período de mudança de clima, como a gente aqui pra gente é muito claro. Dezembro é de um jeito, janeiro é de outro. Aqui na minha região é muito claro, apesar de que janeiro aqui nem foi tanto assim. O fevereiro é que foi mais. Mas assim, mudou o ano aqui, normalmente você vai ter uma mudança séria de clima também. Se isso aconteceu logo no período entre 18 e 20 semanas, é possível que atrase também, certo? Outra situação específica é sua estrutura. Se sua estrutura realmente está preparada para a quantidade de aves que você tem, se suas aves não estão estressadas por esse motivo ou por outro,
5 aves por metro quadrado, mas além disso, uma boa distribuição de comedouro, uma boa distribuição de bebedouro, faz com que a galinha se estresse, ou né, não se estresse na verdade, e você tenha um início de postura aí legal. Então assim, por fim, doença, né? Se você hoje, 18, 20 semanas, tá com um problema de doença, seja coriza, seja todas as doenças que se chama agogo aí, coriza, colibacilose, micoplasmose, ou a própria cigamose, ou verme. Você tá com esse tipo de doença, imunidade baixa, o animal não vai gastar a energia dele, gastar a proteína dele para botar ovo, vai preferir se curar, né? Então se você está com alguma doença instalada, muita galinha roncando aí, então você tem grande chance de você estar com um ambiente aí com doença, e aí o animal prefere não botar ovo, prefere se preservar. E por fim, eu acho que agora sim, por fim, a fórmula que você está usando de ração hoje, né? Fórmula nem tanto, mas a quantidade de ração que você está dando hoje. Se as suas galinhas estão aí. Ah, tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar. Galinha gorda demais. Às vezes você está com 18 semanas, as galinhas já passaram de 2 quilos. Se for galinha especializada, está gorda demais. Então você também tem que ter cuidado com isso para não acabar caindo nesse problema aí de não botar ovo. Galinha gorda demais, ou bota ovo pequenininho, ou não bota ovo. Então, quando você tem um problema aí de excesso de peso, você vai ter perda na produção ou produção com ovo pequeno demais. Eu acho que é isso. Então, eu tentei explanar muita coisa aí. Tenta ver na sua criação qual delas aconteceu. Alguma delas deve ter acontecido. Às vezes acontece algo que a gente não percebe. Então, tentei rodar aí ao máximo possível para que isso aconteça. Então, se você está com um plantel aí, sei lá, 100, 200 galinhas, passou de 20 semanas e nenhuma botou, aí um desses problemas aconteceu aí na sua criação. Tem que estar com pelo menos aí, passou de 20 semanas ou chegou em 20 semanas, você tem que estar com pelo menos 10, 20% de produção aí para ir trabalhando e crescendo essa produção. Mas 0, alguma dessas coisas aconteceu por aí. Beleza? Só um panorama.